Pois muito bem, galera do canal Smart Groups, estamos de volta para falar de funções do primeiro grau. Na aula número 2, nós vamos aprender a resolver situações problemas representadas por meio de gráficos de funções do primeiro grau. Bem, tão importante quanto construir o gráfico de uma função do primeiro grau é nós sabermos interpretá-lo e resolver problemas através dessa interpretação. Para que isso aconteça, para a gente resolver uma situação problema representada no gráfico de uma função do primeiro grau, existem alguns tópicos que são fundamentais. O primeiro deles é a gente ler o problema e identificar o que se pretende encontrar, o que é que esse problema está te pedindo. Depois, a gente vai tentar relacionar o gráfico da função que foi dada com a situação problema. Na sequência, a gente vai identificar que tipo de função está sendo representada nesse gráfico, para logo em seguida determinar por meio do gráfico a função representada nesse problema, ok? Bem, por fim, a gente vai substituir as variáveis que foram dadas no problema e emitir a resposta da situação problema. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo, onde nós vamos analisar situações problemas para dar resposta a gráficos de funções do primeiro grau. Então, o exemplo número 1 diz o seguinte: o gráfico a seguir representa a posição de um ponto móvel em movimento retilíneo uniforme em função do tempo t em horas. Em qual marco quilométrico esse ponto se localiza às 10 horas? Vamos aqui para a nossa próxima tela ver essa questão. Então, o que é que ele está dizendo? Esse gráfico que está aqui na nossa tela é o gráfico de uma função do primeiro grau. E é de uma função do primeiro grau porque o gráfico é uma reta. Ó. Essa parte vermelha aqui que é o gráfico é uma reta. Então, ele se caracteriza como sendo o gráfico de uma função do primeiro grau. Ele diz que esse gráfico ele mostra a posição de um ponto móvel em movimento retilíneo uniforme em função do tempo. Se nós olharmos aqui no sistema cartesiano, onde deveria estar x aqui, ó, a gente tem o tempo. Então, nós já sabemos que quando for falado de tempo, nós estamos falando de x, já que o tempo está aqui no eixo x. Se nós observarmos agora o eixo y, nele tem a posição em quilômetros. Então, quando nós falamos de posição, nós estamos falando nesse problema de y. E o que é que nós queremos? Saber a posição desse ponto móvel às 10 horas. Então, no gráfico, a gente já tem algumas posições, que são as seguintes. Ó. No instante inicial 0, a posição era no quilômetro 50. Depois de 3 horas, a posição era no quilômetro 95. O que é que se quer saber? Qual é a posição que esse ponto móvel vai ter às 10 horas? Bem, agora que a gente já sabe o que nós queremos encontrar, que é a posição às 10 horas, a gente vai encontrar a função que representa esse problema, que como é uma reta, é uma função do primeiro grau que tem a forma y igual a x mais b. O que é que nós temos que fazer para encontrar a função que representa esse problema? Achar o valor do coeficiente angular, ou seja, achar o valor de A, e achar o valor do coeficiente linear, ou seja, achar o valor de B. Quando nós acharmos o valor do coeficiente angular e do linear, nós montamos a função que representa esse problema e aí nós vamos poder responder essa situação problema. Então, como é que a gente vai fazer para achar essa função? Na aula passada, nós vimos que o ponto que intercepta o eixo y é o valor do coeficiente linear, ou seja, é o valor de b. Então, aqui eu já sei que b vale 50 para esse problema, ok? Então, minha função pode ser reescrita assim, y igual a x mais o valor de b, que é 50. Então, até agora, a gente não fez cálculo nenhum e já encontrou o valor de b. Para isso, bastou lembrar que o ponto onde o gráfico intercepta o eixo y é o valor do coeficiente linear, ou seja, é o valor de b. Bem, agora a gente tem que encontrar o valor do coeficiente angular, o valor do a. Só que para encontrar o valor do a, nós não podemos ter aqui a variável x nem a variável y, porque aí não tem como encontrar o valor de uma incógnita tendo outras duas. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos substituir um ponto
desse gráfico dentro dessa função para que só fique o A, ok? O ponto não pode ser esse que nos deu o coeficiente linear, que é 0,50, porque todo ponto que está aqui em cima do eixo Y, ele tem como coordenada para x 0. Então, esse ponto de interseção aqui é 0,50. E se nós colocarmos 0 aqui no lugar de x, ó, vai anular o coeficiente angular e a gente não vai conseguir encontrar o valor de A. Então, esse ponto que me dá o coeficiente linear, que me dá o valor de B, a gente não pode usar. Mas pode usar esse aqui, ó, que diz que quando x for 3 horas, a posição vai ser 95 km. Então, aqui eu vou ter, ó, quando x é 3, y vale 95. Então, está aqui o valor de x, aqui o valor de y. O que é que eu vou fazer com essas coordenadas? Substituir aqui na função. Aí, o que é que vai acontecer? Ó? Onde tiver y, eu coloco 95. E onde tiver x, eu vou colocar 3. Para que eu faço isso? Antes eu tinha a, x e y. Agora eu só tenho o a. Então, eu posso encontrar o valor desse a. Vamos multiplicar isso aqui. Ó. A vezes 3 dá 3a mais 50. Como eu quero encontrar o A, vamos fazer uma troca simultânea de membros, ou seja, pegar tudo que está aqui, ó, no segundo membro, passar aqui para o primeiro, e o que está no primeiro membro, vamos jogar aqui, ó, no segundo. Agora eu tenho aqui um termo algébrico, um termo que tem letra, e dois que não tem letra, ó, que é 50 e 95. O termo algébrico, o termo que tem a presença da letra, ele continua no primeiro membro. E os numéricos, eles vão para o segundo membro. O 95 já está, eu repito, e o 50 está mais 50, vai passar menos 50. E aí eu tenho a equação aqui organizada, ó, de um modo que o termo que tem letra está de um lado e os que não tem estão do outro lado. Só que 95 menos 50 dá 45, ok? Para encontrar o valor do coeficiente angular, o valor de A agora, basta que eu pegue esse 3 que está multiplicando A e passo para cá dividindo 45. Ó. A vale 15. Então eu já consegui montar a função do meu problema, que é a seguinte. Ó. Y igual ao valor de A, que é 15, vezes x, mais o valor do coeficiente linear, que é B, e a gente viu que é 50. Montada a função do problema, a gente vai fazer o seguinte agora. Vamos ler o problema e ver o que é que a gente quer encontrar nesse problema. Então, está bem claro aqui. Ó. Ele quer saber a posição ou o marco quilométrico que esse ponto se localiza às 10 horas. 10 horas é tempo. E tempo é representado por quem? X. Então, o que é que eu vou fazer? Se 10 horas é tempo e tempo é representado por x, eu vou pegar esse 10, colocar no lugar de x e encontrar a posição desse ponto móvel. Então, eu vou ter ó, y igual a 15 vezes o tempo que foi dado, que é 10, mais 50. Então, y vai ser igual a 15 vezes 10, 150, com mais 50, eu vou ter 200. O que é que isso significa? Que depois de 10 horas, esse ponto móvel vai estar no quilômetro 200, ok? Vamos para o segundo exemplo. O gráfico abaixo representa a distância D percorrida por um corredor dada em quilômetros em função do tempo t para t maior ou igual a zero expresso em horas. A expressão algébrica que melhor representa a relação entre a distância e o tempo é... Então, o que é que ele diz? Esse gráfico que está aqui é um gráfico que representa a posição de um corredor em quilômetros em função do tempo em horas. Então, aqui no eixo X, ó, a gente tem o tempo em horas e no eixo Y a gente tem a distância que esse corredor percorreu em quilômetros. Então, segundo o gráfico, ó, no instante inicial, ele estava a 0 km de distância. Depois de 4 horas, ele estava a 52 km de distância. Então, tem dois pontos aqui, ó, 0 e 0 é o primeiro e o outro aqui, quando x for 4, y 52. É importante ver que o x está representando o tempo em horas e o y está representando a distância em quilômetros. Se nós observarmos essa função, ela é uma função que passa aqui, ó, na origem do sistema cartesiano. Funções que passam na origem do sistema cartesiano
São funções de primeiro grau que a gente chama de função linear. E funções lineares têm como forma y igual a x. Por que eu não vou escrever o b aqui? Porque a gente viu lá na aula 1 que toda função linear, o b é igual a zero. Então não preciso escrever aqui mais zero, porque o zero nem vai somar, nem tampouco subtrair. Então, quando eu tratar de funções lineares, eu devo lembrar que as funções lineares têm como forma y igual a x. Bem, então se eu já sei que b é zero, eu só preciso encontrar a, ok? Para encontrar a, eu vou pegar um ponto, que não pode ser esse que intercepta o eixo y. E a gente já viu porque no exemplo anterior. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Tem outro ponto aqui. Quando x for 4, y vai ser 52. Está aqui, ó. Depois de 4 horas, a distância é 52 km. Então, onde tiver x, eu vou colocar 52. E onde tiver y, eu vou colocar 52. E onde tiver x, eu vou colocar 4. Aí eu vou ter 52 igual a vezes 4. A vezes 4 é a mesma coisa que 4a. Faço uma troca aqui simultânea de membros, ó, vai ficar 4a igual a 52. E agora basta que eu passe esse 4 aqui para o segundo membro, dividindo. 52 dividido por 4 vai ser igual a 13. Bem, então já montei minha função. Y é igual ao valor de a, que é 13, vezes x. Bem, como ele usa aqui no lugar de x o tempo em horas e no lugar de y a distância em quilômetros, eu posso vir aqui substituir, ó, y pode ser d, já que aqui, ó, no eixo y tem a distância, e o x pode ser aqui t, já que no eixo x eu tenho o tempo. Então a função que representa o percurso que esse corredor fez em função do tempo é essa que está aqui na letra B, ó. D igual a 13t, ok? E vai salientar que é uma função linear, ou seja, que tem b igual a zero, porque ela passa na origem do sistema cartesiano. Vamos para o próximo exemplo. O órgão responsável pelo sistema de abastecimento de água de uma cidade decidiu representar o preço a ser pago numa conta de água em função do consumo em metros cúbicos, através do gráfico abaixo. Qual a função que representa o valor a ser pago em função do consumo? Quanto pagará uma pessoa que consumiu 17 metros cúbicos de água? E quanto consumiu uma pessoa que pagou R$ 74? Então vamos lá. Segundo a questão, a companhia de saneamento de água e esgoto de uma cidade, ela resolveu representar o custo da conta de água da cidade por meio desse gráfico. Então aqui no eixo X a gente tem o consumo em metros cúbicos e no eixo Y o valor que cada pessoa vai pagar. Então o que é que eu tenho? Para quem não consumir nada, vai se pagar uma taxa de R$ 5. Se você consumir 10 metros cúbicos, você paga R$ 35. Se você consumir 20 metros cúbicos, você paga R$ 65. Ok? Então a primeira coisa que se pede aqui é a função que representa o valor a ser pago em função do consumo. Como esse gráfico aqui é uma reta, isso representa uma função do primeiro grau. Tá aqui, ó. Isso é uma função do primeiro grau, tem que ter essa forma, y igual a x mais b. Essa função, ela passa aqui no eixo y em 5. Então, isso aqui é o valor do meu coeficiente linear. Eu já sei que b é o ponto onde a função corta o eixo y, então b vale 5. Então eu posso reescrever minha função assim, ó, y igual a x mais o valor de b, que está aqui, ó, e é 5. Para encontrar o a, nós vamos ter que substituir um ponto. E aí tem dois que a gente pode usar. Esse aqui, ó, quando o consumo for 10 metros cúbicos, o valor vai ser R$ 35. E quando o consumo for 20 metros cúbicos, o valor vai ser R$ 65. Eu vou pegar esse aqui, ó, por ter uma coordenada um pouco menor. Então, quando x for 10, y vai ser 35. Tá aqui o valor de x, aqui o valor de y. Eu podia pegar esse outro ponto aqui e não ia alterar a função que eu ia encontrar. Eu posso escolher qualquer um dos dois.
Só não posso pegar esse que corta o eixo y, porque ele anula aqui o a. Então vamos lá. Substituindo na função, onde tiver y, a gente vai colocar agora 35. E onde tiver x, a gente vai colocar o valor de x nesse ponto, que é 10. Tá aqui, ó. Sumiu o x e o y, agora eu só tenho a. Vou multiplicar aqui, ó. Vou ficar com 35 igual a 10a, que é a vezes 10, né? Mais 5. Faço uma troca aqui simultânea de membros e vou ter 10a mais 5 igual a 35. Como eu quero encontrar o valor do a, eu pego esse termo aqui que tem a incógnita, ou melhor, que tem a incógnita, o 10a, repito aqui no primeiro membro, e os termos numéricos eu vou deixar aqui no segundo membro. O 35 já está, eu repito, e o mais 5 eu vou passar menos 5. Então eu vou ter 10a igual a 35 menos 5, que é 30. Para encontrar o valor de a, basta agora que eu divida 30 por 10. E aí eu vou ter que a, o coeficiente angular, vale 3. Então eu já achei a função do problema que era pedida aqui na letra A. A função do problema é y igual ao valor de a, que é 3 vezes x, mais o valor de b, que é 5. Na letra B, ele faz uma pergunta onde a gente vai ter que usar essa função para responder. Ele faz o seguinte: ó. Quanto vai pagar uma pessoa que consumiu 17 metros cúbicos de água? Os metros cúbicos de água, eles estão aqui no eixo x, ó, eles fazem parte do consumo. Então quer dizer que o consumo em metros cúbicos é valor de quem? De x. Então esse 17 metros cúbicos ele deve estar aqui no eixo x. Então eu vou pegar a função que foi dada e onde tiver x eu vou colocar o consumo que foi 17. E aí eu vou descobrir quanto ele vai pagar por 17 metros cúbicos de água. Então eu vou ter, ó, y igual a 3 vezes 17, que dá 51, mais 5. 51 mais 5 vai dar 56. Então, por 17 metros cúbicos de água, serão pagos R$ 56,00. E por último, aqui na letra C, ele pergunta: quanto consumiu uma pessoa que pagou R$ 74,00? R$ 74,00 é o valor que vai ser pago. E esse valor que vai ser pago está aqui no eixo Y. Então quer dizer que 74 é um valor que está aqui, ó, no eixo Y. É valor de Y. Então agora eu vou pegar a mesma função que eu encontrei lá na letra A, só que onde tiver Y, eu vou botar o valor que a pessoa pagou, que foi R$ 74,00. Tá aqui, ó. Vou fazer aqui uma troca simultânea de membros, e aí eu vou ter 3x mais 5 igual a 74. Vou passar esse 5 que está somando aqui, ó, para o segundo membro, subtraindo, vai ficar 3x igual a 74 menos 5, que dá 69. E por fim, eu vou dividir 69 por 3, que está multiplicando x, ó. Então x vai ser igual a 21 metros cúbicos. Ou seja, uma pessoa que pagou R$ 74,00 consumiu 21 metros cúbicos de água. Vamos para o nosso próximo exemplo. No exemplo número 4, ele diz o seguinte: no gráfico seguinte está representado o volume de petróleo existente em um reservatório de 26 metros cúbicos inicialmente vazio. Qual a equação dessa reta? Qual o volume de petróleo depois de 13 horas e em quanto tempo esse reservatório estará cheio? Vejam bem, o gráfico que eu tenho aqui é uma reta, e retas são funções do primeiro grau. Só que essa função ela passa aqui, ó, na origem. E se ela passa na origem, isso significa que ela é uma função linear. Então a função que tem essa forma aqui, ó, y igual a x, ok? Visto isso, o que é que a gente tem que fazer? Para encontrar a função que está representada aqui, que é o que ele pede aqui na letra A, quando ele fala qual é a equação dessa reta, a equação dessa reta é justamente a função que representa essa reta. A gente tem que achar o valor do A. E para achar o valor do A, a gente precisa substituir um ponto aqui. Nós temos dois, ó. Tem esse aqui, em 2 horas
o volume era 2.600 litros. E aqui, ó, em 4 horas, o volume era 5.200 litros. Vale lembrar que o X aqui, ó, o eixo X, ele está sendo representado pelo tempo em horas. E o eixo Y está representando o volume em litros. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um desses dois pontos aqui, ó, ou 2 e 2.600, ou 4 e 5.200. Como 2 e 2.600 é um ponto menor, eu vou usar ele. Vou colocar aqui, ó, quando o tempo é 2, ou quando x é 2, y vai ser 2.600. Então, está aqui, ó, o valor de x e o valor de y. Vou substituir na função. Onde tiver y, eu vou colocar 2.600. E onde tiver x, eu vou colocar 2. A vezes 2 dá 2A. Então, vou fazer já aqui uma troca simultânea de membros. Ó. 2A igual a 2.600. E vou passar esse 2 que está multiplicando, dividindo 2.600. E aí eu vou ter A igual a 1.300. Então, a função do problema é essa aqui, ó, y igual a 1.300, que é o valor de A, vezes x, ok? Então, acabei de responder a letra A. A equação da reta, ou a função do problema, é y igual a 1.300x. Na letra B, ele pergunta o seguinte: qual o volume de petróleo depois de 13 horas? Então, vou pegar a função e escrever aqui, ó, y igual a 1.300x. 13 horas é tempo, e tempo é representado por x. Então, o que é que eu vou fazer? Para descobrir o volume depois de 13 horas, eu vou pegar o 13 e colocar aqui no lugar do x. Ó. Vai ficar y igual a 1.300 vezes o tempo que foi dado, que é 13 horas. Então, y vai ser 16.900 litros, ok? Ou seja, depois de 13 horas, esse reservatório vai estar com 16.900 litros. Na letra C, ele pergunta em quanto tempo esse reservatório estará cheio. Então, vou colocar aqui a função do problema. O que é que ele quer saber? Quanto tempo x vai levar para encher esse reservatório? Lá no começo da questão, foi dito que a capacidade desse reservatório era de 26 metros cúbicos. Só que o volume está em litros. A gente tem uma relação que é a seguinte: cada 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1.000 litros. Então, se eu tenho 26 metros cúbicos como capacidade desse reservatório, ele cabe 26.000 litros de petróleo, ok? Então, é fundamental que a gente faça a transformação, porque o volume aqui está em litros. Ó. Eu não posso usar esse volume em metros cúbicos na função que foi dada, eu tenho que usar na unidade que está aqui representada no gráfico. Então, o que é que eu vou fazer? Eu quero saber quanto tempo vai levar para ele estar completamente cheio, ou seja, com 26.000 litros. Como 26.000 litros é o volume, está no eixo y, eu venho aqui na função, onde tem y, eu coloco 26.000 e vou encontrar o x, ok? Só arrumar aqui a função, que é 13.000x, ok? Então, o que é que eu vou fazer? Faço uma troca aqui simultânea de membros, vai ficar 13.000x igual a 26.000. Vou pegar esse 13.000, passar aqui para o segundo membro, dividindo. Melhor, esse 1.300 e passar para o segundo membro dividindo. E aí eu vou ter o tempo. 26.000 dividido por 1.300 vai dar 20. Ou seja, esse reservatório vai estar completamente cheio depois de 20 horas. Vamos para o nosso último exemplo. Carla trabalha em uma loja de roupas e seu salário é composto de duas partes. A primeira é fixa e a outra corresponde a uma comissão em percentuais, calculada em relação à sua venda mensal. Veja essa situação representada no gráfico. Aí nós temos aqui um gráfico que diz assim, ó, se Carla não vender nada, ela recebe R$ 465. Se ela vender R$ 2.000, ela recebe um salário de R$ 525.
Se ela vender R$3.000, ela recebe um salário de R$555. Qual a pergunta do problema? O que se quer saber aqui é qual a função que permite calcular o salário Y de Carla em função da quantidade X vendida em um mês. Bem, como esse salário dela é representado por uma reta aqui no gráfico, retas dão origem a funções do primeiro grau, ou seja, funções do tipo y igual a x mais b. Então está aqui a forma da função que está representada lá no gráfico. O B é o ponto que intercepta o eixo y. Então já sei que B vale 465. Então a minha função já pode ser reescrita assim, y igual a x mais 465. Nós temos aqui na questão dois pontos que a gente pode usar. Um é esse aqui, 2.525, e o outro é 3.555. Eu vou usar esse primeiro aqui, quando x for 2.000, ou seja, quando o Carla vender R$2.000, ela vai receber R$525 como salário. Então tá aqui, isso é x, isso é y. O que é que nós vamos fazer? Substituir aqui na função y por 525 e x por 2.000. Vai ficar assim, 525 igual a vezes x, que é 2.000, mais 465. Multiplicando aqui, eu vou ter 525 igual a 2.000A mais 465. Vou fazer uma troca simultânea de membros e vou passar a ter 2.000 vezes A mais 465 igual a 525. Esse termo que tem a incógnita eu vou deixar aqui no primeiro membro, 2.000A, e vou passar para o segundo membro os termos numéricos. 525 já está no segundo membro, então eu vou passar para lá mais 465, que vai menos 465. Subtraindo, eu vou ter aqui 525 menos 465, que dá 60. Isso quer dizer que A vai ser 60 dividido por 2.000. Estava multiplicando A, passa dividindo. E se eu dividir 60 por 2.000, dá 0,03. Conclusão. A função que representa o salário y de Fabiane em função da quantidade que ela vendeu vai ser y igual ao valor de A, que é 0,03x, mais B, que é 465. Ou seja, a alternativa correta é a letra C. Bem, galera, essa foi nossa segunda aula sobre função de segundo grau. Nessa aula nós aprendemos a analisar situações, problemas que envolvem gráfico de funções do primeiro grau. Se vocês gostaram, clique em gostei, inscrevam-se no nosso canal e até o nosso próximo encontro. Mais uma vez, foi um enorme prazer estar com vocês. Valeu, galera!